Aí eu vou falar um resumo aí de direito das sucessões para chegar na indignidade de deserdação. Porque a indignidade de deserdação é bem curto, eu falo em meia hora praticamente, né? Mas eu tenho que falar a outra meia hora de direito das sucessões, aquela parte complicada que o Código Civil 2002 trouxe para nós. Como, por exemplo, herdeiros necessários, que aumentou mais um, que agora é o cônjuge também herdeiro necessário, e a concorrência do cônjuge. E a sucessão na união estável, que é totalmente diferente, né, da sucessão do cônjuge. Se você é casado e seu cônjuge morrer, vai ser um tipo de sucessão. Se você não é casado e estiver em união estável, vai ser outro tipo de sucessão, né? Então hoje você vai sair daqui sabendo se é melhor casar ou ficar em união estável. Tem pessoas que preferem ficar em união estável, tem pessoas que preferem ficar casado. Muita gente sai daqui e quer casar rapidamente, né? Já vi gente brigar, não, vamos casar, tem que casar, por quê? Porque senão ia perder muitos direitos, né? E alguns querem separar e ficar em união estável, porque é muito diferente a sucessão dos dois institutos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se para um tá bom, pro outro tá péssimo, sempre assim. Então, quem sabe mais acaba tendo aí a vantagem nessa situação, porque depois que morreu não tem mais jeito, né? Você tem que fazer a escolha antes de morrer, se vai ficar em união estável ou vai ficar casado. Eu falo sempre da ordem de vocação hereditária, primeiramente, né? Tem que falar dessa parte por causa da indignidade, deserdação principalmente, que só alguns podem ser deserdados, não são todos, tá? A ordem de vocação hereditária é aquela que está no artigo 1829 do Código Civil. 1829 diz assim: faleceu o autor da herança ab intestato, ou seja, sem deixar testamento, presume-se que vai para a ordem de vocação, que é o do artigo 1829 do Código Civil. Claro que tem muitas pessoas que nem sabem qual que é a ordem de vocação, né? Mas existe lá uma situação que está no artigo 1829. Muita gente morreu e não sabia que existia essa ordem de vocação, mas está lá a presunção de que todos sabem que vai para aquelas pessoas, vão para aquelas pessoas o seu patrimônio, tá? No 1829. Mas antes de falar do artigo 1829, quem que é esse autor de herança que eu estou tanto falando, hein? Quem é esse autor de herança? O autor de herança é o decujus. E quem é o decujus? É o morto, é o falecido, é o defunto, é o presunto, é o capotato. Eu sempre falo isso por quê? Porque tem pessoas que pensam que decujus é nome. É verdade, né? Teve um caso, infelizmente, ocorreu numa comarca aqui, acho que foi em Santo André, e isso foi publicado no Diário Oficial, o juiz publicou. Teve um colega que, infelizmente, advogado, entrou com uma ação e pediu a citação pessoal do decujus. O juiz despachou, né? Despachou. Mas despachou. E todo o despacho está no Diário Oficial. Acho que ele fez de propósito. Ele colocou no despacho o seguinte: para que não alegue cerceamento de defesa, venha em 24 horas a emenda correta inicial. Eis que o decujus se encontra nos céus, vírgula, ou nos purgatórios, vírgula, ou nos infernos, ele colocou ainda. Item 2. E ainda esse juízo não possui de dons mediúnicos para convocar a resposta. Perre, publique-se, registre, intime-se, oficie-se ao AB com cópia. Deve estar fazendo exame de ordem de novo. Tu perdeu a carteira, né? Você tem que tomar cuidado. E num exame de ordem, quando existiu o exame oral, cheguei a fazer o penúltimo de exame oral, estou ficando velho já, hein? E naquela época se comentava muito entre os examinadores que o candidato era uma banca de 3, né, examinadores, e você tem que fazer a sustentação oral depois das perguntas. Perguntado para o candidato: quem são os herdeiros do decujus? Ele não se hesitou e disse: os decujinhos. Se fosse maior de idade, era decujão, então, né? Então você vê que tem muita gente que não sabe mesmo o que é decujus, né? O decujus é o morto, é o falecido, é o defunto. Portanto, faleceu o autor de herança, vai para a ordem de vocação do 1829. Eu costumo colocar assim, quando eu leciono, coloco na lousa, e fica fácil para vocês gravarem a ordem de vocação. Eu coloco uma palavrinha na vertical, DACIS na vertical, D-A-C-I-S, DACIS. Essa é a ordem de vocação hereditária. Faleceu o autor de herança ab intestado, vai para onde? DACIS. Olha que fácil. Principalmente para os colegas que estão dando uma consulta para o cliente, e o cliente fala: para quem que vai esse patrimônio? Eu quero saber. Está lá, DACIS. Fica fácil na cabeça e você já fala de pronto. Agora, para os alunos, fica fácil. Faz uma colinha ali na régua, DACIS, né? Na hora da prova, e pronto. E coloca lá na borracha, tudo isso. Fica fácil. DACIS, você gravou a ordem de vocação. Olha, eu sempre falo isso também para o exame de ordem. No exame de ordem, quando cai as sucessões, normalmente cai a ordem de vocação hereditária. E você gravou o DACIS, pronto. Por que DACIS? Primeiro, da ordem. Faleceu o autor de herança sem deixar testamento, vai para quem primeiro? Para o D? Vai falar decujus, né? Não falo decujus. Decujus não. De descendentes. Descendentes. E quem são os descendentes?
filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Enquanto existir, vai ainda para os descendentes. Enquanto tem, vai. Tá? Agora não tem D de descendentes, vai para o AD, ascendentes. São os pais, avós, bisavós, tataravós, assim por diante. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai também. Tá? Porque o parentesco na linha reta ela é infinita, jamais se extingue, tá? É para sempre. Bom, não tem A de ascendentes, vai para o C de cônjuge, não vai confundir com colaterais, porque o I é de irmãos, ou seja, o irmãos é o primeiro parente na linha colateral. Portanto, C é de cônjuge sobrevivente, ou cônjuge supérstite, como está escrito no 1829 do Código Civil. Cônjuge sobrevivente ou cônjuge supérstite. Portanto, vai tudo para o cônjuge. Olha só, independente de regime de bens, hein? Não tem descendente, ascendente, vai tudo para o cônjuge. Independente de regime de bens. Aqui é sucessão. Tem direito. O cônjuge, ele é mais importante que os irmãos. Tá vendo? E de irmãos, vem depois. Vem depois. Portanto, o cônjuge recebe antes. Agora, não tem C de cônjuge. Vai para o I de irmãos. Aqui começa a sucessão dos colaterais. Primeiro parente na linha colateral, que seria o segundo grau colateral. Irmãos, segundo grau colateral. Não tem irmãos, vai para quem? Eu coloquei da cis já, S de sobrinho, vai para o terceiro grau, mas só que são dois parentes em terceiro grau. Dois parentes, tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos são parentes em terceiro grau colateral. Mas eu já coloquei da cis, por quê? Porque os sobrinhos têm preferência sobre os tios. Quanta gente erra e coloca meio a meio. Não tem tio e sobrinho, metade para o tio, metade para o sobrinho. Está errado. Vai para os sobrinhos. Ordem de vocação da cis. Sobrinhos está lá no artigo 1843. 1843 diz lá que a preferência na linha colateral do terceiro grau seria dos sobrinhos. Se tiver tios e sobrinhos, os sobrinhos herdam e os tios não. Tá? Os tios não herdam nada daí, se tiver sobrinhos. Não tem sobrinhos. Agora vamos quebrar, né? Essa palavrinha vai para o T, que seria tios terceiro grau. O próximo terceiro grau seria tios. Tá? Não tem tios. Vai para o quarto grau colateral. Quarto grau colateral. Quem são eles? Primos, tio-avô e sobrinho-neto. Primos, tio-avô, sobrinho-neto, quarto grau na linha colateral. Recebem ainda. Se tiver todos eles, tem preferência? Esse não tem ordem de preferência. Esse vai ser dividido em partes iguais e por cabeça. Se tiver primos, tio-avô, sobrinho-neto, partes iguais e por cabeça. Dois primos, dois sobrinhos-netos, um tio-avô, 5. Vai ser dividido por 5, partes iguais por cabeça. Aqui não tem ordem de preferência. A única ordem de preferência é no terceiro grau. Terceiro grau que são os sobrinhos. Depois vão para os tios. Quarto grau não tem preferência, portanto recebem partes iguais e por cabeça. Quantos tiverem, é partes iguais e por cabeça. Bom, não tem quarto grau colateral. Vai para quem? Vai para o Estado, para o município, né? Que na verdade é para o município. Mas não está na ordem de vocação. No Código Civil de 16 estava na ordem de vocação, o poder público estava lá. Mas hoje não está mais. Se você pegar o 1829, não está mais o Estado, o poder público não está mais na ordem de vocação. Então não existe mais herança jacente? Existe. Existe herança jacente. Mas eu sempre falo essa situação, é que tem pouca ação de herança jacente. Mas o que vai mudar aí, se não está na ordem de vocação? Significa que o poder público não tem mais o benefício do princípio da Saicine. Lembra o princípio da Saicine? É aquela que o Brasil adotou, né? Morreu o autor da herança, transmite-se automaticamente para a ordem de vocação hereditária, independente de aceitação. Morreu, já vai para a ordem de vocação. Ele não falou nada, recebeu. Ou seja, há uma aceitação tácita, há uma aceitação presumida, nesse caso da ordem de vocação e o princípio da Saicine. Como o município, o poder público não está mais na ordem de vocação, entendo que não iria automaticamente. Entendo que o juiz não poderia mais instaurar de ofício essa herança jacente, mas sim o procurador do município teria que propor ação, porque ofere o princípio da inércia. Agora, o juiz podia fazer automaticamente, de ofício? Podia. Por quê? Porque estava na ordem de vocação. Hoje não está mais na ordem de vocação. Não é automático. Teria que alguém propor. E quem que é o interessado? O procurador do município, que normalmente tem ido para o município. Tá? E aí, as heranças jacentes é destinada à educação, né? Tem até aquele do Parque Ecológico ali, que é a USP agora, da Zona Leste, né? Ali foi também uma herança jacente e foi agora concluir as obras aí da USP, né? Foi destinada à educação. Então, isso nenhum autor fala, mas o que é certeza que todos os autores falam é o seguinte: para transformar para vacante são 5 anos, né?
A herança jacente, 5 anos para vacância. Depois da jacência tem 5 anos. Aí sim passa por domínio do município, domínio do poder público. Aí não tem como voltar mais. Ou seja, passa para a propriedade do poder público depois de 5 anos, que é herança vacante, depois da jacência. Aí, todos os autores dizem, como não está mais na ordem de vocação, o poder público não tem mais a posse desse bem durante esses 5 anos. Que antigamente, que instaurada a herança jacente, já tomava posse a posse. A propriedade vinha depois de 5 anos. Hoje não se toma mais a posse. A administração tem que nomear um curador. E o poder público só vai ter a posse e a propriedade, a administração, depois dos 5 anos, porque não está na ordem de vocação. E aí todos os autores dizem realmente essa situação. Não tem jeito porque não está mais com o benefício do princípio da Saicine, porque não está na ordem de vocação hereditária. Tá? Mas uma coisa que foi alterado no Código Civil de 2002, que o cônjuge hoje é herdeiro necessário. O cônjuge é herdeiro necessário. Artigo 1845 do Código Civil. Quem são herdeiros necessários, portanto, hoje? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Se você tem um desses 3, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Isso é ter um herdeiro necessário. Porque só vão falar, mas para que importa ter um herdeiro necessário? Importa que se você tem um desses 3, que são nomeados herdeiros necessários hoje, significa que você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Antigamente era só o descendente e ascendente. Hoje o cônjuge entrou como herdeiro necessário. Tá? Não vai confundir, que muita gente confunde, que o cônjuge foi levado a herdeiro legítimo. Está errado. Foi levado a herdeiro necessário. Porque herdeiros legítimos, todos da ordem de vocação são. Todos são herdeiros legítimos da ordem de vocação. Necessários, só 3. Descendente, ascendente e cônjuge. E significa, um efeito, é que não poderão dispor mais do que a sua metade por testamento, que está no artigo 1846 do Código Civil. Aí eu falo que complicou mesmo, né? Hoje basta casar que bloqueou seus bens pela metade. Casou, bloqueou, se ferrou, tá vendo? Bom, por exemplo, eu casei no regime da separação total de bens com minha esposa. Se eu casei na separação total, significa o quê? Que eu não quero deixar nada para ela. E ela a mesma coisa comigo. Mas eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente. Se eu morrer, vai para quem? Para ela, tudo para ela. Pô, mas eu não queria deixar nada. Para ela, vai para ela. Mas o que eu fazia para me precaver? Que eu sei que vai para ela. Hoje eu sei, porque é herdeira. O que eu faria para me precaver? Fazia um testamento. Eu fazia um testamento, deixava 100% dos meus bens para quem? Para minha vizinha. Minha vizinha. Tratava bem, fazia um bolo gostoso, chocolate, tudo. Bom, tinha um potencial muito grande essa vizinha. Portanto, potencial para fazer uma faculdade de direito, sabe? E ela não tinha condições financeiras e eu quero deixar tudo para ela. Bom, os 100% iam para minha vizinha, não ia? Eu não tinha descendente ascendente, ia tudo para minha vizinha, 100%. Minha esposa podia reclamar? Antes do Código de 2002 não podia reclamar, porque ela não era herdeira necessária. Hoje eu posso fazer isso? Não, 100% não, só 50%. Os outros 50% já está assegurado ao meu cônjuge sobrevivente, porque ela é herdeira necessária, ela pode reclamar metade, ela falar, não, 100% ele não podia. Porque eu sou herdeiro necessário, 50% volta para mim. Olha só que complicado. Eu costumo dizer que o legislador está instigando ao homicídio. Está instigando ao homicídio. Porque se separar, ela não leva nada. Mas se morrer, pelo menos 50%. É melhor morrer do que... É o que aconteceu, né? O que aconteceu ano passado, né? É fogo, quando não tem dinheiro é complicado. Quantos clientes vêm no escritório, doutor, por que eu casei nesse regime, então? Não estou entendendo. Eu falei, isso aí vale em vida. Vale em vida, se morrer é diferente. Se morrer é diferente, hoje concorre, inclusive. Tá? Se morrer é diferente. Até tem uma tese? Não. Já fiz uma escritura pública de pacto antinupcial. Mas eu vou falar para vocês como que faz isso daí, porque eu acho que foi inédito. Porque eu não tinha feito, agora eu fiz e mandei para o cliente conseguiu passar a escritura pública. E o tabelião nem é meu amigo, foi pro tabelião dele. Passou a escritura de pacto antinupcial. Tá? Mas eu vou falar da concorrência, e aí eu falo como que faz para não concorrer, que seria antes de casar. Então hoje, até para casar, tem que procurar advogado. Tem que procurar advogado. Tanto é verdade que quem manda fazer pacto antinupcial? Os pais, na hora que os filhos vão casar. Normalmente é assim. E precisa mesmo, infelizmente precisa hoje, porque tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Dinheiro é complicado, dinheiro é muito complicado, viu? Todo mundo fala que está amando, não sei o que lá,
Mas vai morar debaixo da ponte, vai. Fica lá. Duvido que vai ficar um ano debaixo da ponte e passando necessidade. É difícil durar o amor quando acaba o dinheiro, né? Então você vê que não era tanto amor assim, não. Dinheiro faz muita falta. E aí a pessoa acaba maquinando, né, as coisas por causa do dinheiro. Então se separar não teria direito a nada, mas se morrer tem direito a 50% pelo menos, porque é herdeiro necessário, tá? Mas eu vou falar da concorrência daqui a pouco, ó. Vamos falar então da sucessão dos descendentes primeiro. Na sucessão dos descendentes, os mais próximos excluem os mais remotos, não é? Os mais próximos excluem os mais remotos. Existe distribuição por cabeça e estirpe. Cabeça é direito próprio, estirpe e representação. Por exemplo, homem morreu, tem 2 filhos e um dos filhos tem netos também. Tem filhos também que seriam netos, né? Bom, homem, filho 1, filho 2, e do filho 2 tem neto 1 e neto 2. Filho 2 é pré-morto, morreu antes. O autor de herança, o homem, morreu. Vai para quem? O patrimônio dele. 50% para o filho 1 e os outros 50% iria para o filho 2. Mas como ele é pré-morto, seus netos herdam por representação. 25% para cada um. Tranquilo, fácil, dessa forma. Olha, cuidado, hein? Cuidado que aí muita gente confunde, ó. Homem, filho 1, filho 2. O filho 1 tem neto 1, o filho 2 tem neto 2 e neto 3. Filho 1 e filho 2 são pré-mortos. E o homem morreu. O autor da herança, o pai, morreu. E o filho 1 e o filho 2 são pré-mortos. E agora? 50% por representação para o neto 1, 50% por representação para o filho 2, que seria neto 1 e neto 2, neto 3, 25% para cada um, né? Não! Não! Quando está recebendo na mesma classe é por cabeça. É por cabeça. É dividido em 1/3, 1/3, 1/3. Quem saiu na vantagem? O neto 2 e o neto 3. Saíram na vantagem, hein? Por isso que quando matou o pai, matou o tio junto, né? Para ficar tudo mais para eles. Só não matou o neto 1 porque ele fingiu de morto. Fingiu de morto. Bom, então, vai 1/3 para cada um. Quando está recebendo a mesma classe, é por cabeça. Não é mais por representação, tá? Então tem que tomar cuidado. Só quando houver uma pré-morte, um desnível, aí sim acaba havendo aí uma representação. Senão, não tem. Mas pode ver, a maioria erra, hein? A maioria erra. Tanto como aluno, como, infelizmente, alguns colegas que acabam fazendo. E olha, você só vai saber que houve esse erro, sabe onde? Porque se é acordo, o juiz homologa, ele não quer saber. Tá lá, metade para o neto 1, 25% do neto 2, 25% do neto 3. O juiz homologa. Por quê? Não é acordo? Ele homologa. Aí vai pegar o erro, sabe onde? No posto fiscal. No posto fiscal, na hora de pagar ITCM. O posto fiscal fala assim, não, o certo era 1/3, 1/3, 1/3. Mas como está metade, 1/4 e 1/4, significa o quê? Que vocês dois aqui doaram uma parte para o filho. Então tem que pagar doação também. Não é só o causa-morte, é doação. Aí você fala, doação por quê? Por que doação? É porque os dois doaram. Hã? Imagina, os outros dois vão matar o advogado, o neto 2 e o neto 3. Vão matar, porque estava recebendo mais, era para receber, e acabou doando, tá? Por causa disso. Então acaba pegando erro lá no posto fiscal. Às vezes pega por causa da doação que tem que pagar imposto, tá? Porque se fez dessa forma é diferente. Ou se é inventário vai para o partidor. E aí o partidor acaba pegando também, tá? O partidor acaba pegando. Mas como não é rolamento, não tem jeito, nem vai para o partidor. Homologou, acabou. Vai embora. Aí pega no posto fiscal. E na linha ascendente? Não tem descendente, vai para o ascendente. Portanto, o homem morreu. Tem pai e mãe, avós paternos e avós maternos. Olha só. Homem morreu. Tem pais, pai e mãe, avós paternos e avós maternos. Se morreu não tem descendente, vai para quem? Para os pais. 50% para o pai, 50% para a mãe por cabeça, não é? Mas, vou matar mais gente ali. A mãe é pré-morta. Se a mãe é pré-morta, os avós maternos herdam? O pai é vivo, a mãe é pré-morta e tem avós maternos. Não tem descendente, vai para quem? 50 para o pai e os outros 50 para a mãe, mas ela é pré-morta, vai por representação, não é? Para os avós, não é isso? Não, também. Não. Na linha ascendente não existe direito de representação. Artigo 1852. É muito detalhe, hein? Artigo 1852 assim. A representação só se dá na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Não há representação na linha ascendente. Portanto, se o mais próximo exclui o mais remoto e não há representação, vai para quem? O 100% vai para o pai. O 100% vai para o pai.
tá? Mas o pai também é pré-morto. E a avó materna também é pré-morta. Sobraram quem? Avô materno, avó e avó paternos. Ou seja, a mãe já estava pré-morta. O pai é pré-morto agora também. E eu matei a avó materna também. Todos mortos. Foi uma chacina terrível que aconteceu. Os 3 morreram. Tudo traficante. Tudo. A vozinha era olheira. Morreu. Bop pegou os 3. E agora? Ficaram somente 3 lá em cima. Avô materno, avó e avô maternos. Sobraram 3, não é? Ou seja, a mãe é pré-morta, falei a avó morta, né? Então, avô materno vivo, avós maternos vivos. 3 lá em cima, tem 3. E agora? Se não há representação na linha ascendente, vai para quem? Vai por cabeça. 1/3, não é? Se não há representação, vai por cabeça. Não também. É uma exceção da exceção. Artigo 1836, parágrafo 2º. Artigo 1836, parágrafo 2º diz assim, ó. Havendo diversidade de linha e igualdade em graus, divide-se pela metade. Metade para cada linha. Metade para a linha paterna e metade para a linha materna. Na prática vai virar uma representação na prática. Mas teoricamente não é representação, tá? Teoricamente vai para cada linha. Metade para cada linha. Não importa quantos tem lá em cima. Metade para cada linha. Havendo diversidade de linha e igualdade em graus, divide-se pela metade. Metade para a linha paterna, metade para a linha materna. Não importa quantos tem lá, tá? É o 1836, parágrafo 2º. Você vê que é detalhe de detalhe, mas em cima de detalhe. É muito detalhe. Sucessões não é tranquilo, não. Sucessão é mais difícil. E pode ver que muitos colegas não gostam de fazer direito de sucessões. E também não gostam de fazer tributário. Onde tem conta, não quer. Fez direito por quê? Foi fugir da matemática, normalmente, né? E acaba tendo problema. Mas é uma área muito boa, né? Uma área, vamos dizer assim, que é rentável, né? Tanto tributário como sucessões, mais do que família. Porque sucessões, um inventário, que se tenha um imóvel. Hoje o imóvel vale quanto? Aumentou muito. Um imóvel que seja aí, no mínimo, uns 300, 500 mil reais. Hoje um imóvel. Né? Então vale bastante. Claro, não estou falando de pessoas mais pobres, né? Que aí seria normalmente uma assistência judiciária, tudo. Mas hoje um pessoal, nem estou dizendo classe média alta, classe média, né? Um imóvel é 300, 500 mil reais hoje, fazendo aqui em São Paulo, né? Portanto, se você cobra no mínimo da tabela é 6%, mínimo da tabela é 6%. Então você ia ver que é uma área boa, né? Imagina você pega um inventário, tem 1 milhão, que não é difícil ter 1 milhão hoje, né? Mas não é pelo valor venal, é pelo valor de mercado, né? O valor venal às vezes está lá embaixo, é o valor de mercado. Nem o município de São Paulo usa mais o valor venal. O município de São Paulo usa o quê? Valor referencial, que é quase o dobro do venal, para passar a escritura. E o ITCM é a mesma coisa. O Estado vai utilizar o valor referencial, porque a Prefeitura aqui em São Paulo se utiliza o valor referencial e não venal. Se você pegar no site da Prefeitura, vai achar os dois. Tem venal e referencial. É pelo referencial. Porque a lei estadual fala assim para recolher ITCM. Para efeito de ITCM, recolhe-se o valor sobre o valor venal ou referencial. Vírgula, sempre o maior valor. O Estado sempre ganha tudo, né? Sempre o maior valor. Então é o referencial. Bom, não tem descendente nem ascendente, vai tudo para o cônjuge. Aí é a terceira da ordem de invocação, vai tudo para o cônjuge sobrevivente. Isso é fácil, chamada sucessão pura do cônjuge sobrevivente, ó. Mas vai depender do regime de bens. Olha que importante, ó. Homem morreu, não tem descendente, não tem ascendente, mas ele é casado com sua esposa no regime da comunhão universal de bens. Se é casado na comunhão universal, o que eu tenho que fazer primeiro? 50% é dela de meação. Meação não é redundância, meação é porque é direito dela, direito adquirido dela. 50% é dela. Os outros 50% é dele, né? Mas ele morreu, não tem descendente nem ascendente, vai para quem? Para ela. Ô, professor, mas o 100 vai ficar para ela. Tudo bem, mas 50 de meação, os outros 50 vêm por sucessão. Qual que é a diferença disso? Vai recolher ITCM somente sobre os 50%. E tem gente que coloca na hora de preencher no posto fiscal eletrônico, coloca o quê? Valor, porcentagem dos bens a ser transmitido, 100%. Se colocou 100%, está recolhendo o dobro. Que o cálculo faz automaticamente pela internet. Se é casado na comunhão universal, é só 50%, porque o 50% já era do cônjuge sobrevivente, do meiro. Por isso que chama viúva ou viúva meira, ou meiro, tá? Bom,
Se é casado na separação total. Total, separação total. Homem morreu, não... Homem sempre morre primeiro, você tá vendo, né? Sabe por quê, né? É o que mais trabalha. A mulher fica no shopping, comprando bolsa, sapato e bota, que não é fácil. Agora chegando frio, bota, não é fácil, viu? Bom, tem um aluno que falou pra mim assim, professor, marido e mulher é igual workshop. Marido work e mulher shop. Bom, não tem descendente nem ascendente, vai tudo pro cônjuge, não vai? Essa mulher tem direito a metade dos bens? Não, porque é separação total, 0% de nomeação. Se não tem direito a nada, o 100% é dele, né? Mas ele morreu, vai para quem 100%? Se ele não tem descendente nem ascendente. Vai tudo para ela, mas o 100% vai por sucessão. Tem que pagar ITCM sobre o 100%. Paga, veio de graça. Veio de graça. Dinheiro ainda não é bem de graça, agora veio de graça. É o regime, né, de bens, não importou aí. Foi para a sucessão inteirinho, 100%, tá? Paga ITCM. Então qual que é a diferença de meação e sucessão? Meação importa no regime de bens. Eu tenho que olhar o regime de bens, meação. Comunhão universal, tem direito a metade. Comunhão parcial e os bens adquiridos na constância a título oneroso, tem direito a metade. Isso é meação. Isso é comunicação de bens. 50%. Agora, sucessão. Sucessão não importa o regime de bens. Sucessão importa na ordem de vocação hereditária. Não tem descendente nem ascendente, vai tudo para o cônjuge sobrevivente. Meação importa no regime de bens. Sucessão importa na ordem de vocação hereditária. Tá? Agora vamos fazer o mais complicado. A concorrência do cônjuge com os filhos do decújos ou em comum com o decújos. Olha só. Essa é o mais complicado, é a novidade do Código 2002. Você sabe que no Código Civil argentino já tinha isso aí, né? Desde 1878 já tinha isso aí. Mas o nosso foi agora, em 2002. Mas era para ser o nosso, do Código argentino, viu? Era para ser nosso, porque é o esboço Teixeira de Freitas, praticamente aproveitado inteirinho ele, do esboço Teixeira de Freitas, que era para ser o nosso código. E aí, politicamente, acabou alterando para o Clóvis Bevilacqua, né? Mas era um código muito mais ultrapassado, né? E tanto é verdade que o Código Civil argentino durou até hoje. Falou durou até hoje porque tem um projeto lá em 2012 agora para alterar o Código Civil argentino também. Mas era para ser o nosso. E já teria essa concorrência. Olha só que interessante, que não tinha isso, hein? Código Civil 16 não tinha, 2002 que mudou tudo. E isso que é o mais difícil, é mais complicado, que tem gente que não quer entender isso, não quer entender. Olha o que está escrito no artigo 1829, inciso 1. 1829, inciso 1, diz assim: o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do decújos. Concorre, está falando que concorre. Concorrência é sucessão, não é meação. Concorre, vírgula, salvo. Que péssima redação, hein? Salvo não concorre mais. Está afirmando, concorre, vírgula, salvo. Salvo não concorre mais. Então parece aqueles advogados um pouco mais antigos que escreviam naquela máquina Olivetti Hamilton, sabe? E errava no final da petição. Você acha que escreveu tudo de novo? Não, vírgula, digo. Vírgula, digo tal coisa, e pronto, tá? Ou um branquinho passava lá, né? Bom, aí que complicou mesmo. Então o cônjuge sobrevivente deveria ter feito assim, né? O cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do decújio, vírgula, casados no regime tais. Mas não, vírgula, salvo, não concorre. Então ele colocou assim, concorre, vírgula, não concorre mais não. Concorre, não concorre, concorre, não concorre. Tá assim. Ficou ruim. Mas hoje a maioria já tem interpretado de forma tranquila, né? Mas no começo foi péssimo, hein? Então, cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do decújio, vírgula, salvo se casados no regime da comunhão universal de bens, separação obrigatória, comunhão parcial de bens e o decújios não deixou bens particulares. Nesses três regimes não concorre. Não concorre. Concorre, vírgula, salvo se casados no regime da comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial de bens e decújios não deixou bens particulares. Nesses três não concorre. E muita gente pensava que concorria porque estava escrito lá, mas não, está escrito salvo. Salvo não concorre. Eu vou explicar um por um. Comunhão universal. Comunhão universal. Homem e mulher casados na comunhão universal. 2 filhos. 2 filhos. Homem morreu. 50% já é dela de meação. Meação. Os outros 50% dele vai para quem, se ele morreu? Para os 2 filhos. 25% para um filho, 25% para o outro. Ela concorre? Não, está escrito aí que não concorre. Comunhão universal, ela não concorre. Não concorre. Por quê? Está claro, já tem meação. Já está garantida pela meação. Por que vai concorrer ainda? Bom, separação obrigatória. Separação obrigatória não conta, porque é por imposição da lei.
tá? É aquela que, por exemplo, hoje, maior de 70 anos. Maior de 70 anos casa na separação obrigatória. Portanto, essa não concorre também. Mas é por imposição da lei, por isso que é para não burlar a legislação. Por isso colocaram para não concorrer também, tá? O que mais? Mas pela súmula 377, sabe, né? Pela súmula 377, separação obrigatória, os bens adquiridos na constância da união têm direito à meação. Meação tem direito, na súmula 377 do STF, tá? Meação, não é concorrência, mas meação tem. Os adquiridos na constância a título oneroso têm direito à metade, tá? E depois nós temos lá, comunhão parcial de bens e o de cujos não deixou bens particulares. Comunhão parcial e o de cujos não deixou bens particulares. Ficou bonito. Escreveram de forma bonita, não deixou bens particulares. Mas vai dar um problemão isso aí, tá? Fizeram bonito, mas vai dar um problema. Bom, se ele não deixou bens particulares, o regime da comunhão parcial, ele deixou o quê? Tem que ter deixado bens. Tem que falar assim, não deixou nada. Não, tem deixado bens. Estou falando em sucessão. Se é sucessão, tem que ter deixado bens. Por isso que eu sempre falo para nós, advogados, o que importa é o morto rico. Morto rico. Morto rico vai no velório. Vai no velório, chora, dá cartão. Cartão para viúva. Cartão. Carrega o caixão, carrega. Manda coroa de flores. Na coroa de flores escreve assim, advogado, advogado. Embaixo coloca prazo 60 dias, prazo 60... Só o prazo, o telefone não, o telefone é falta de ética, só dá o cartão, tá? Chora. Agora, morto pobre, e sai de fininha. Você não vai perguntar do INSS ainda. E o INSS? Bom, mas não tem bens, se não tem bens, um advogado não vai atuar no processo, né? Então tem que ter bens, lógico, para a sucessão tem que ter bens. Se não tem bens, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Mas o direito à sucessão, aí do cônjuge sobrevivente na comunhão parcial, é quando não deixou bens particulares, significa o quê? Deixou bens comuns. Se não deixou bens particulares, deixou bens comuns. O que seria bens comuns? Os adquiridos na constância da união e a título oneroso. Esse já tem direito à meação, por isso que não concorre. Tem direito à meação, já não concorre. Nesses três regimes não concorre, nessas situações. Só tem direito à metade da meação. Agora, quando que concorre? Quando que concorre? Quando que concorre? Não está escrito no código. O legislador não escreveu no Código Civil quando que concorre. Portanto, nós temos que aplicar aquele método dedutivo de estudo. Temos que voltar para o primeiro ano de faculdade, lembrar aquela matéria muito gostosa, dinâmica, IED. Lembra? Matéria boa, né? Ninguém dormir. E lá tem o método dedutivo de estudo. Por dedução, vai. Se nesses regimes que eu falei não concorre, nos demais, nos que faltam, concorrem. Aí que vai dar problema. Quais os que estão faltando? Separação absoluta, separação total de bens, aquela que é por pacto antinupcial, separação total, por pacto antinupcial. O que mais? Participação final nos aquestos, que é por pacto também, participação final nos aquestos. E o terceiro? Comunhão parcial de bens e de cujos deixou bens particulares. Naquele outro não deixou, aqui deixou bens particulares. Os que estavam faltando. Vamos fazer a separação total. Portanto, ó, homem e mulher casados, dois filhos. Para variar, quem morreu primeiro? Quem? Homem morreu sempre primeiro. Estatística hoje, hein? Não sou eu que estou falando não, só para brincar não. Estatística, a mulher vive 10 anos mais hoje. Média de IBGE. A média ficou 73,9, mas as mulheres que alavancaram. As mulheres vivem 79 anos, média 79 anos, e os homens 69. Com 10 anos a mais já. E se continuar nessa curva, no ano de 2050, vai ser 100 anos de idade. 100 anos de idade. E a mulher não morre nunca, né? A mulher não morre nunca. Não vai morrer mais. Bolsa, sapato e bota, não é fácil. Bom, não, mas acho que o problema, antigamente estava inverso, né? Você viu que era inverso. Mulher, para casar na separação obrigatória, da maior de 50 e do maior de 60. Mulher 50 e homem 60 era. Então a expectativa era do homem maior. Mas hoje mudou. Mas eu acho que também a situação de que a mulher hoje ela consegue, ela é mais precavida com a sua saúde. Sempre vai no médico periodicamente. E o homem vai? Homem não. Homem vai quando tá morrendo. E olha lá ainda, né?
tem medo de injeção, aquele negócio todo. Ah, não, não quero ir. Não vai. Tem que ir forçado, só vai de cama para lá, com ambulância. Senão não vai, é difícil mesmo. A gente sabe como que é. Homem acaba não se precavendo, mas a mulher sempre vai. Sempre faz, né, as rotinas todas, os exames periódicos. Isso acaba melhorando, né? Dieta também, a mulher normalmente tem feito mais, o homem não, né? O homem come de tudo, churrascão, cerveja, não. Pronto, dá problema. Pode tomar cerveja, mas não tanto, né? Senão fica ruim. Bom, a outra situação que eu estava dizendo, então, ó, separação total. Homem e mulher casados, separação total, 2 filhos. O homem morreu, esta mulher tem meiação? Não, porque é separação total. Se é total, absoluta por pacto, ela não tem meiação. Não tem meiação. Concorre com os filhos? O 100% é dele. Ela concorre? Concorre. Em que partes? Em partes iguais e por cabeça. 1832. 1832 do Código. Concorre em partes iguais e por cabeça. Se tem 2 filhos com ela, 1/3. 1/3, 1/3, 1/3. 33,3% para cada um. 33,3% para cada um. Se fosse um filho, 50%. Tá? É que aquele outro que eu falei, herdeiro necessário, não poderia dispor mais do que a metade. Só está assegurando a não desfazer do patrimônio total. Tá? Aqui não. Aqui vai ter direito à sucessão. Antigamente não tinha isso, hein? Separação total não tinha nada. Só tinha o quê? Usufruto de 1/4 parte. Hoje não tem. Não é usufruto, hoje é propriedade. Ela é proprietária do bem. Tá? E tem mais um problema. Artigo 1832, segunda parte. 1832, segunda parte, diz assim: se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Olha complicado. Para que escrever tão difícil assim? Eu costumo brincar de qual é a música, sabe? Qual é a música? Dou 3 notas musicais para você acertar o que está escrito aí. Primeira já foi, pé. Segunda, se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Tac, 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 de novo. Ninguém. Pé. Terceiro e último, hein? Fazendo mímica agora. Se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Pablo, qual é a música? Antigamente era assim, né? Hoje essa é antiga, hein? Bom, vou falar com as minhas palavras para ficar fácil, tá? Porque tá duro de entender aí. Se o cônjuge sobrevivente concorrer com seus próprios filhos, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Se é ascendente, significa o quê? Que é pai ou mãe. Com os herdeiros. Aqui, ó. É pai ou mãe. Se concorrer com seus próprios filhos, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Não deveria ter escrito assim? Deveria estar escrito assim. Para que complicar? Né? Hoje estamos na democratização do direito. Se pra gente é difícil entender, imagina para a população. Uma vez eu fui explicar numa reportagem, expliquei bastante, mas doutor, ninguém vai entender isso aí não. É difícil, para nós advogados, quem está aí acostumado, imagina a população, não entende isso aí não, tá? Então, se concorrer com seus próprios filhos, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. O que seria isso? Para ter direito a, no mínimo, 1/4 parte, quantos filhos tem que ter? Não, se for 3, com mais 1/4, 1/4 é 1/4. Para ter, no mínimo, 1/4 parte, 4 ou mais filhos. 4 ou mais filhos, para ter direito a, no mínimo, 1/4 parte. Olha só, homem e mulher casados na separação total de bens, 4 filhos. Homem e mulher, separação total, 4 filhos. Homem morreu. A mulher tem direito à meiação? Não, mas ela concorre com os filhos, concorre? Em que partes? Se são 4 com mais ela, 5. Se seria partes iguais, 1/5 para cada um. Mas 1/5 é menos que 1/4, cuidado. Fração é o contrário, hein? 1/5 é menos que 1/4, hein? Já vi gente errar aí, né? Fazer o inverso. 1/5 é menos que 1/4, tá? Portanto, ela tem direito a, no mínimo, 1/4 parte. 1/4 parte é dela, ou seja, 25% é dela, e o restante 75% ou 3/4 vai ser dividido por 4. Aí eu pergunto, quanto que é 3/4 dividido por 4? 3/4 dividido por 4 é quanto? Ah, fiz direito, fiz matemática? Não. Eu sempre ensino meus alunos. E na graduação é importante ensinar direitinho, porque depois fica com essa falha, né? Na prática. Mas dá pra pegar. Isso aí também ensino na ESA, aqui na Escola Superior da Advocacia. Tem um curso de oficina, vai começar agora, de sucessões vai começar. Acho que já tá as vagas esgotadas, porque de oficina é 30 alunos no máximo, porque eu tenho que passar algumas peças, tenho que passar alguns contratos diferentes.
mas começa um outro em maio, no período da manhã. Em maio começa um outro de manhã, tá? É oficina de família e sucessões. E tem o curso de teoria e prática à noite também. Mas o que eu estava dizendo nessa situação aí, do 3,4,4, você tem que saber fazer essa conta, porque senão, mesmo o partidor fazendo, você vai ter que conferir. Quanto que é 3,4,4? Lembra? Não lembra dessa regrinha aí? Oitava série, não lembra? Inverte a segunda e multiplica. Inverte a segunda e multiplica. Vou fazer passo a passo, tá? 3 quartos dividido por 4. Inverte a segunda e multiplica. 3 quartos vezes 1 quarto. Inverte a segunda e multiplica. Ó. 1 quarto. 3 quartos vezes 1 quarto. 3 quartos vezes 1 quarto dá quanto? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4? 16. 3 16 avos. 3 16 avos para cada um. Ou 18,75% para cada um. 3 16 avos ou 18,75% para cada filho. E ela ficou com 25% ou uma quarta parte. Ô professor, isso é bom mesmo, hein? Não, os exemplos são sempre os mesmos. Senão fica complicado. Mas tem direito sim a no mínimo uma quarta parte. Você vê que sai sempre na vantagem. Quanto mais filhos tiver, o problema são dos filhos, porque ela vai ter 25%. Você entendeu? Ela vai ter 25%. Agora vamos complicar. Homem e mulher separados, homem e mulher casados na separação total, 4 filhos do casal, e um filho é dele, só dele. Só dele não, com outra mulher, né? Nós vamos falar, é hermafrodita isso aí, não é hermafrodita não. É com outra mulher. Ex-mulher, ex-amante, ex-namorada, sei lá com quem que era, com outra mulher. 4 filhos em comum e uma só dele com outra mulher. E agora? 4 mais 1, 5, com ela 6. Se eu dividir em partes iguais, já dá 1 sexto. 1 sexto é menos que 1 quarto, portanto ela tem direito no mínimo uma quarta parte. Tem? Não, o que eu falei com as minhas palavras? Se concorrer com seus próprios filhos. Um filho não é dela. Ela está concorrendo com um filho que não é dela. Está concorrendo com o enteado. Portanto, perdeu o benefício de no mínimo uma quarta parte. Vai concorrer em partes iguais e por cabeça. 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto. Partes iguais e por cabeça. Perdeu o benefício de no mínimo uma quarta parte. Por isso que eu falo, o legislador faz com que o homem tenha filho fora do casamento. Faz filho fora já, viu? E reconhece por testamento cerrado, que é aberto só depois da morte. Vai querer matar o cara. Gente, mas acontece bastante, viu? Acontece bastante e a pessoa já começa a ver no enterro. O cara morre, parece uma mulher, chora, encosta a outra, 3 mulheres de volta. E aí acabam demonstrando que lá ele tinha mais mulheres, né? Mais outra família ainda. E ainda descobre que tem outros filhos ainda. Um monte de filho. Então, nessa situação, é no mínimo uma quarta parte. Nessa outra situação, na última situação que eu falei, não tem direito no mínimo uma quarta parte, porque não está concorrendo com seus próprios filhos. Um não era filho, tá? Presta atenção nessa parte. Bom, o outro seria a participação final nos aquestos, a mesma coisa. Participação final nos aquestos, a mesma coisa que na separação total. Agora, a comunhão parcial vai dar uma diferenciada. A comunhão parcial de bens, está escrito lá, se deixou bens particulares, tem direito à concorrência, não tem? Vamos supor que a maioria que acontece isso. Antes eu ia explicar um negócio, lá na separação total. Que você casou na separação total, não casou? Se separar não leva nada, mas se morrer concorre, tá vendo? A maioria vem perguntar, mas doutor, que raio de regime é esse então? Eu casei pensando que estava seguro, tranquilo, agora não estou mais. E realmente não está mesmo. O certo é antes você casar com um pacto antinupcial na separação total. E eu fiz um ano passado, pacto antinupcial, separação total, pedido dos pais. E coloquei que, aí emendo, né? Que não pode renunciar antes, tá? Da morte. Mas eu emendo e aí fica dessa forma. Que também não terão direito aos bens que vierem por doação, herança. E ainda declaram que não haverá a concorrência do artigo 1829, inciso 1. A concorrência declara, os dois estão declarando pacto, que não haverá essa concorrência. Eles vão falar, pô, professor, você está indo contra a lei, está falando... Não. Eu coloco ainda, vírgula, precedente da terceira turma do STJ, embargos de declaração número tal, e a data que foi julgado. A ministra Nancy Andrighi é a única, tá? Que fez isso. A única que fez. Falou que separação total não concorre. Separação total não concorre. Ela foi a única que fez isso, tá? Porque todos falam que concorrem. E está escrito na lei. Só que ela é justiceira, uma juíza justiceira. Agiu com justiça.
não pela lei. Um senhor de 59 anos, porque naquela época era 60 para ser separação obrigatória, 59 anos de idade e ela 18. A menina é 18. Casou na separação total de bens e deixou bem claro para ela que não queria que fizesse confusão patrimonial com os filhos do primeiro casamento dele. Ela com os filhos do primeiro casamento. Então, ela já sabendo que não iria herdar nada. Por que herdar? Porque ele já estava com data para morrer. Tinha essa agravante ainda. Ele tinha 59 anos, ela 18, puro amor, né? Puro amor. E ainda ele tinha uma doença degenerativa. Estava para morrer já, não tinha mais, era irreversível. Tanto é verdade que ele morreu em 8 meses de casamento. 8 meses ele morreu. O que ela fez? Entrou com o inventário e pediu a concorrência junto com os filhos. Ganhou em primeira instância, lógico, está lá escrito 1829, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância. Recurso especial foi para a ministra Nancy. Bateu, que isso? 59? Morreu logo em seguida. Todo mundo falou aqui, nada mais do que justo, tem mais direito que o irmão, não é assim? Desde que tenha durado esse casamento. Se o casamento dura 5 meses, se dura 6 meses, só deu golpe. Só deu golpe. O casamento de 30 anos, tudo bem. Até tem um cliente que casa 30 anos de separação total, ele fala assim, doutor, eu quero fazer um testamento, 50% para minha esposa. Que já está assim 30 anos casado. Ela merece. Se eu morrer não vai ter nada. Tem, 50% eu vou deixar. Tá? Então, ela falou que não concorria por causa... Por quê? Olha só que ela achou. Porque ela não pode falar porque não, é justiça. Eu fiz justiça e pronto. Ela não pode falar isso. Se está na lei ao contrário. Ela falou que não concorre. Olha a brecha que ela me achou. Olha lá, se você tem o código aí, olha, ó, artigo 1829, inciso 1. Olha o que diz no inciso 1. Se o cônjuge concorre com os descendentes do decurso, vírgula, salvo se casado na comunhão universal, separação obrigatória e comunhão parcial de bens, o decurso não deixou bens particulares. Na separação obrigatória, onde fala separação obrigatória, entre parênteses, artigo 1640. Salvo se casados na comunhão universal, separação obrigatória entre parênteses 1640. Artigo 1640 não, está errado, o legislador errou. Não é 1640, é 1641. Separação obrigatória é 1641, não é 1640. O 1640 fala que você tem opções de regime de bens. Então ela falou que é obrigatória por pacto. Ela falou que essa obrigatória, como está 1640, seria por pacto. Ou seja, seria a separação total, por isso que não concorre. E ela achou essa brecha. E deu a canetada, é a última que dá. Portanto, não teve mais como recorrer. Ela perdeu tudo. Essa cônjuge casado na separação total. Então eu coloquei um precedente que existe, que na separação total não concorre. Então eu coloquei ali, passou a escritura. Foi por pacto antinupcial. Tá vendo? Evita uma morte, evita uma tragédia. Tá na iminência de separar, tô na iminência de separar. É melhor matar, né? É fogo, companhia é fogo. Amigo, de má influência começa a complicar. Ao invés de procurar um advogado, não. Procura a bola, macarrão, essas pessoas aí. Aí o que acontece? Aí fala, mata, né? Bom, olha só, e acontece mesmo. Ninguém sabe que aconteceu esse caso. Né? A pessoa matou. Mas, se está escrito no pacto, está na época de separar. Tá pronto para separar. Se separar não leva nada, o regime é da separação total. Mas se morrer, concorre. A pessoa pegaria o pacto antinupcial e falaria assim, ixi, se eu matar também não adianta, está aqui, ó. Está no pacto. Se morrer também não leva, está escrito aqui. Pode haver litígio? Pode, lógico que vai haver. Mas é melhor estar escrito do que não está escrito. É melhor estar escrito do que não está escrito. Porque vai ter que ter o quê? Vício de consentimento, um monte de coisa. Se foi feito por escritura pública, como vai alegar vício de consentimento? Se os dois maiores capazes de assinar isso aí. É melhor estar escrito do que não está escrito. Olha que bacana isso aí. Isso aí é um negócio inédito. Até hoje. Vai ficar publicado na internet e já vai embora. Bom, mas isso é... E cobra pacto, hein? Tem que cobrar essa minuta, hein? Cobra bem para fazer isso. Porque salva uma vida. Não é só o dinheiro, salva uma vida. Viu? E é importante. E pedir para fazer isso. Porque já pensou se morre logo em seguida? E concorre? Não é justo, né? Não seria justo. Tá? Não contribuiu com nada do patrimônio. Nada. Bom, o outro, que eu falei que é a comunhão parcial que vai dar confusão. Comunhão parcial de bens ou de cujos deixou bens particulares. Homem e mulher casados no regime da comunhão parcial de bens, dois filhos. Homem morreu,
deixou bens comuns e bens particulares. Vamos supor, ó, bens particulares, os bens adquiridos antes do casamento, bens adquiridos por herança, doação, seria bem particular. Bem particular. E os bens comuns? Os adquiridos na constância da união e a título oneroso. Essa é a maioria das pessoas hoje, hein? Maioria. Tem bem particular e bem comum. Recebeu do pai e da mãe herança e agora também está fazendo bens comuns na constância do casamento, comunhão parcial. 2 filhos. Homem morreu. Esta mulher tem direito à meação nos bens particulares? Tem meação nos particulares? Meação não, porque é bem particular. É adquirido antes do casamento, herança, doação, não tem direito à meação. 0%. O 100% é dele, não é? Mas ele morreu, vai para quem? Para os 2 filhos, né? Ela concorre? Concorre com os filhos, nos bens particulares concorre. Concorre em partes iguais e por cabeça. Se tem 2 filhos com ela, 1/3. É a maioria aqui. Olha a dúvida que já está deixando para as pessoas, hein? Ai meu Deus, eu sou casado na comunhão parcial de bens. Eu tenho bens de herança. Se eu separar, ele não leva nada, mas se eu morrer, concorre. Por exemplo, eu receber herança, comunhão parcial, casado na comunhão parcial de bens. Se eu separar da minha esposa, ela não leva nada, é bem particular. Mas se eu morrer, ela concorre com meu filho em meio a meio. Metade. E ela casa com uma outra pessoa, que eu nunca conheci na minha vida, graças a Deus. Né? Casa com uma outra pessoa, na comunhão parcial de bens. E ela morre primeiro. Essa outra pessoa que eu nunca vi na minha vida concorre com meu filho, nos meus bens, que era do meu pai, bem particular. Da família A foi para a família Y. Olha o problema. Por isso que o certo é os pais fazerem testamento com cláusula de incomunicabilidade e colocar inclusive essa concorrência. Colocar também no testamento. Hoje o testamento vai funcionar bem. Pode ser que você não consiga proteger na totalidade, mas pelo menos 50% você ressalva ele. Testamento é muito importante, por isso tem aumentado bastante os testamentos, tá? Para fazer, por causa dessa situação. Olha só que complicado isso aí. Acontece isso. E na comunhão e nos bens comuns? Nos bens comuns ela tem direito a 50% de meação, não tem? E os outros 50% dele, mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. E ela concorre? Concorre? Olha só, aí tem divergência. O legislador falou assim, comunhão parcial de bens e o de cujos não deixou bens particulares, não concorre. Não deixou bens particulares, não concorre. Qual que foi a minha dedução? Se concorre, se deixou, concorre, não é? A minha dedução é essa, se deixou, concorre. Se deixou bens particulares, concorre. Nesse caso que eu falei, deixou ou não deixou bens particulares? Não falei que deixou? Particular e comum? Aí a professora Maria Helena Diniz, ela diz assim, concorre. Se deixou bem particular, concorre. É uma falha da legislação. Então vai concorrer nos comuns também. 50 de meação e vai ser dividido os outros 50 por 3. 16,6 para cada um. Ou seja, nos bens comuns ela ficou com 50% de meação, mais 16,6 de sucessão. Ficou com 2/3 do patrimônio. Mas isso é uma posição minoritária. Minoritária. Tá? A posição majoritária diz que não concorre. Só concorre nos bens particulares. Porque a intenção do legislador foi essa. Proteger o cônjuge sobrevivente que não tinha direito à meação. A intenção do legislador foi proteger o cônjuge sobrevivente que não tinha direito à meação. Vamos proteger com sucessão? Ó. Não tem meação, vamos proteger com sucessão. Tem aqui, até aquele ditado, né? O professor Zeno Veloso fala assim. Quem meia não herda, quem meia não herda, não é assim? Quem meia não herda, quem herda não meia, quem não herda não meia, fica na miséria. Né? Quem herda não meia, quem meia não herda. Ou seja, onde há meação, não há sucessão. Onde há meação, não há sucessão. Essa é a regra. Se há meação, não há sucessão. É o inverso, está fácil. Ó. Se tem meação, não tem sucessão. Se não há meação, tem sucessão, concorre. Foi para proteção. Então ficou fácil, foi tranquilo. Onde tem meação, não tem sucessão. Onde não há meação, há sucessão. Facinho, tá? E na linha ascendente? Concorre? Homem e mulher casados. Casados. Homem e mulher casados. Homem morreu, não tem descendente, mas tem pai e mãe. A nora concorre com o sogro e a sogra? A nora concorre com o sogro e a sogra? Concorre. Vocês vão falar assim, mas que regime? Qual regime? Aqui não importa o regime de bens, olha só. 1829, inciso 2. Olha o problema, hein? 1829, inciso 2 diz assim. Na falta de descendentes, o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes. Ponto final. Não falei nem o regime. Concorrem todos. Portanto, se você não tem filhos, o sogro e a sogra sempre vai participar da sua sucessão.
O genro, a nora, sempre vai participar da sucessão do seu filho. Sempre, sempre. Se não tem descendente, sempre vai participar. Se tiver pai e mãe, sogro e sogra, concorrem? Concorrem 1/3. Concorre 1/3. Se tem somente o sogro, concorre na metade. Metade. Se não tem sogro e sogra, concorre com os avós? Concorre na metade. Metade para os avós, metade para o cônjuge sobrevivente. É assim. Então, se concorrer com o sogro e com a sogra, concorre em 1/3. Se concorrer com o sogro e com a sogra, concorre em 1/3. Eu gosto de falar sogro e sogra, que são nomes bonitos, bons, né? São parentes ótimos. São tão ótimos que é para sempre. Não existe ex-cônjuge, ex-sogro e ex-sogra. Existe jaz-sogro, jaz-sogra. Ex jamais, é para sempre. E é cumulativo ainda, sabia, né? Casou uma vez uma sogra, 2 vezes uma sogra, 3 vezes 3 sogras, 4 vezes 4 sogras, assim por diante. Fábio Júnior que eu diga, tem uns 40 sogras. Um monte. Vai casando, tem sogra. Jamais desvencilha. Também tem a boa notícia, né? Se não, tem uma boa notícia que está no artigo 1521, inciso 2. Também jamais você poderá casar com seu sogro e com a sua sogra. Está escrito lá, não podem casar os parentes afins em linha reta. Sogro e sogra jamais poderá casar com o genro e com a nora. Essa é a boa notícia, né? Jamais você poderá casar com seu sogro e com a sua sogra. Jamais se extingue. Você vê que o legislador sempre protege, né? O legislador sempre protege o absolutamente incapaz, né? Ah, eu amo minha sogra, quero ter um relacionamento amoroso com a minha sogra. É um absolutamente incapaz, tá? Portanto, se casar, o casamento é nulo. Tá bem da cabeça. Agora, cunhados, pode. Existe ex-cunhado e ex-cunhada. Divorciou da sua esposa, divorciou do seu marido, tem ex-cunhado e ex-cunhada. E você pode casar com seu ex-cunhado e ex-cunhada. Pode casar, aí pode, não tem problema, tá? Não acumula. E não é uma má ideia. Porque se você casar com ex-cunhado e ex-cunhada, você aproveita a mesma sogra. Não precisa ficar tendo várias sogras, acumulando. Aproveita mesmo. Já casa com a que tem várias irmãs. Ou vários irmãos. Mas a parte, voltando lá, na concorrência dos ascendentes, quando concorre com os ascendentes, se concorrer com o sogro e com a sogra é 1/3. Se concorrer com o sogro ou com a sogra, ou um ou outro, metade. Se concorrer com os avós do decujus, metade. Metade, tá? Bom, falei nessa parte mais importante. Nem vou falar dos colaterais. Claro, vai para os irmãos e assim por diante, né? Para os colaterais. Vou falar na indignidade e na deserdação agora, o tema principal, porque eu falei nos herdeiros necessários de quem poderia concorrer para dar indignidade, para dar deserdação, senão não pode, tá? Não tem como chegar nesse assunto antes dessa prática aí, porque pode ver que muita gente acaba não tendo visto, né, que houve essa mudança no Código Civil de 2002, apesar que já está há 10 anos de vigência agora, fez 10 anos de vigência o Código Civil de 2002, né, que foi em vigência em 2003. A indignidade está no artigo 1814 do Código Civil. 1814 do Código Civil. O 1814 diz assim: quando houver tentativa de homicídio ou calúnia contra o autor da herança, ó, tentativa de homicídio ou calúnia contra o autor da herança, poderá ser declarado indigno. Normalmente, a indignidade é por homicídio. Normalmente é homicídio, tá? Normalmente é homicídio. Por quê? Tentativa de homicídio, o autor da herança não morreu. Calúnia também não, dá para fazer de outra forma. Então a indignidade normalmente é por homicídio, mas também dá. Calúnia e tentativa de homicídio. Quem é que declara essa indignidade? Não pode ser o próprio autor, porque eu falei que é homicídio, ele morreu já. O outro herdeiro. O outro herdeiro, sempre o outro herdeiro, aquele que seria herdeiro, ele pode pedir a declaração, porque tem interesse. O outro não vai receber, ele vai receber. Tá? O outro herdeiro, sempre o outro herdeiro, através de uma ação declaratória. Tem que propor ação. E a ação tem que ser proposta, sabe qual o prazo? 4 anos. 1815, parágrafo único. Ele fala que tem que ser proposta 4 anos após a abertura da sucessão. Então, se foi homicídio, tem que ser 4 anos depois do homicídio. São 4 anos a partir da abertura da sucessão. Foi o que o irmão da Suzane fez. Entrou com a ação. Posso falar porque tem deserdação em andamento, né? Desculpa, tem indignidade em andamento. E ela foi condenada a transitar em julgado já. Não tem mais recurso. Mas ela recorreu da indignidade. Está em recurso, em apelação. Mas é difícil ganhar, porque ela foi condenada.
Transitado em julgado, não é igual outros que ainda não foram transitado em julgado. Tá? Então ela vai ser declarada indigna. Já foi declarada em 2011. A partir do momento, ó, tem que propor ação em 4 anos. Tanto é que o irmão propôs. Em 4 anos. Para não dar... É decadência, não é prescrição, hein? Como está no 1815, parágrafo único, é decadência, não é prescrição. Então não interrompe nem suspende, hein? O que interrompe e suspende é a prescrição. Decadência não interrompe e suspende. Tem que propor. E propôs. Tanto é verdade que ela foi declarada indigna pelo juiz em 2011 só. Porque transitou em julgado o crime em 2011. E aí ele declarou indigno. Enquanto isso ficou suspenso o processo. Mas teve que propor ação para estancar o prazo. Tá? E aí 2011 foi realmente... Mas ela apelou. No outro caso, né, recente, e do IOC, também. Provavelmente a família vai entrar com uma ação de indignidade. Para ela não receber. Ela confessou. Mas claro, muitos juízes vão falar assim, mas eu quero aguardar o quê? O trânsito em julgado. Mas tem que propor em 4 anos. Se ele morreu ano passado. Ano passado foi, né? 4 anos. Vai fazer 2, acho que vai mais que 1 ano já, hein? Né? Tem que ser 4 anos. Se não propôs em 4 anos, perdeu o direito. Significa que perdoou. Provavelmente vai propor. Mas o dela tem uma diferença, né? O do irmão foi tudo pro irmão, não é? Da Suzane. Foi tudo pro irmão. Porque se não tem ela, vai tudo pra ele 100%. O dela tem uma diferença. Ela é herdeira. O do caso IOC, ela é herdeira, não é? Ou seja, a Elise, né? Elise ou Elise? Elise, né? O outro é a Samud, Elisa Samud, né? Essa aqui é Elise, né? Bom, a Elise, se ela confessou, vai ser proposta a indignidade. Ele tem, parece, conforme, só estou sabendo pela mídia, 2 filhos do primeiro casamento e 1 filho com ela. E ela, 4. A sucessão dele, dividido por 4. Ela concorre com a separação total. Se a separação total, ela concorre. Não tem nada no pacto, não tinha nada escrito nada. Então, separação total, né? 4. 25% para cada um. Só que ela sendo declarada indigna, qual que é o efeito da indignidade? Que o herdeiro indigno é considerado como se fosse morto. Portanto, ela herda. Porém, os 25% dela vai para a filha. A filha vai ficar com 50%. A parte da mãe, mais a dela. Porque a indignidade é considerado... O efeito da indignidade é considerado como se fosse morto. Se a Suzane tivesse filhos, os filhos dela herdariam por representação. Se tivesse filhos na época da morte, hein? Não adianta ter filho hoje. Na época da morte, porque a sucessão legítima só herda as pessoas nascidas com vida, no momento da morte da autor-herança, ou pelo menos concebida no momento da morte da autor-herança. E o da menina tá daqui do caso de York. Vai receber por representação. Porque a indignidade recebe, porque a indignidade, o efeito é como se fosse morto. O herdeiro indigno é considerado como se fosse morto. Portanto, herdaria por representação. Olha a diferença. Vai ficar com 50% a menina. Agora, do caso do Gil Rugai, muito comentado, dei uma entrevista sobre isso, e a repórter fez pesquisa, que todo mundo saiu falando que ele ia ser declarado indigno, né? Ele foi condenado, agora vai ser declarado indigno. Bom, a pesquisa que foi feita, parece pela reportagem, não tem ação de indignidade. Tem ação de inventário só. Já fazem mais de 4 anos já. O caso foi em 2004. Se não tem ação de indignidade, e eu creio que não tenha mesmo, porque o irmão falou lá na hora que acredita que ele é inocente. Se o irmão acredita que é inocente, ele vai entrar com indignidade? Não. Vai herdar. Vai herdar porque não entrou com ação de indignidade lá atrás, que são 4 anos, após a abertura da sucessão, 1815, parágrafo único. Então, só tem inventário. E até, de curiosidade, eu fiz lá um levantamento no site. E achei o inventário mesmo. Ele está como herdeiro lá no inventário. Não é segredo de justiça. Inventários são todos maiores e capazes, não tem segredo de justiça. Tá? E só tem esse problema. Mas não vai ser declarado indigno. Que todo mundo fala, dignidade tem incorporação. Mas não é automático. Agora eu vou falar dos projetos. São 2 projetos. Um em 2010, outro em 2011. 2 projetos que estão parados na Câmara. Parece que um já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas outro está parado ainda, para revogar ou
dar nova redação ao 1815, parágrafo único. Falando o seguinte: tratando-se de crime, basta transitar em julgado que ele é automaticamente declarado indigno. Não precisaria propor ação de indignidade. Ação declaratória de indignidade. Não precisaria propor. Seria automático. Os projetos estão prevendo isso. Automático. Basta transitar em julgado o crime. Foi ele que matou mesmo? Foi. Portanto, declarado indigno automaticamente. Aí até me perguntaram, mas isso é bom? Sempre tem dois lados. Ótimo para efeito moral, lógico. Para efeito moral é importantíssimo. Que absurdo, a pessoa que matou ainda vai herdar? A justiça condenou e ainda vai herdar? Moralmente o efeito é importantíssimo para que não herde, né? E seja automático, mesmo havendo perdão dos irmãos. Agora, para efeito particular, patrimonial, direito das sucessões é um direito disponível, não é indisponível igual a família. Família é um direito indisponível. Direito das sucessões é disponível. É direito patrimonial, é patrimônio particular. O que interessa à população se ele vai receber ou não vai receber? Se aquele que matou vai receber ou não vai receber? O que interessa à população? Não. Interessa para a família só. Se a família acha que ele deve receber, acabou. Poderia perdoar. Meu direito de dispor do patrimônio, eu posso dispor do patrimônio. Tanto é verdade que pode receber e falar assim, agora eu vou doar metade para você. Só que quem sai ganhando nessa? O Estado. Porque vai ter que pagar a doação ainda. Vai pagar ITCM e vai pagar a doação ainda. Agora, se não tem nada dessa situação, você perdoou e recebe a sua parte, só paga ITCM. Né? Então, no aspecto particular, patrimonial da pessoa individual, que é o direito das sucessões, seria ruim. Né? Por isso que ainda não passou, viu? Por isso está demorando ainda. Senão é rápido, né? Seria rápido, não tem o que se discutir. Mas tem esse aspecto também interessante. Mas tem os dois lados, sempre tem esses dois lados que é complicado. Mas prefeito moral é importantíssimo, né? Não vai receber. Mas o que interessa muito para a população? Para a população interessa que ele seja condenado criminalmente, né? Para que ele não tenha aí ofereça perigo à sociedade. Mas o aspecto patrimonial é da família. Cada um tem o seu interesse, né? Seu interesse próprio. Bom, essa é a indignidade. Tem que propor ação em 4 anos, se for da morte, tá? Se for calúnia ou se for tentativa de homicídio, aí é só depois da morte, o autor da herança mesmo. E ele pode fazer por outra espécie que eu vou mostrar agora aqui, ó. E o efeito é considerado como se fosse morto, não é? Olha o outro, deserdação. Deserdação. A deserdação está no artigo 1962 e 1963 do Código Civil. 1962 e 1963. O artigo 1962 diz assim, ó. Além dos casos do 1814, já falo que está equivocado, porque homicídio não entra aí. Homicídio não entra aí. Além dos casos do 1814, homicídio não entra deserdação. Você vai ver que não dá. Porque 1814 qual que é? Tentativa de homicídio, homicídio e calúnia. Homicídio é muito difícil entrar aí, não tem como, tá? Olha só. Além dos casos de 1814, ofensa física, está elencado lá. Ofensa física. Veja que fala ofensa física, não fala lesão corporal. Portanto, entendo que não precisaria ter crime. É ofensa física. Já vi um pai ou a mãe com o filho se agredindo e aí falar que vai deserdar o filho. E aí consta na ata, às vezes, já vi numa assembleia de condomínio, brigarem e para constar na ata para deserdação. Tá? Dessa coisa. Que deu um tapa no outro, tudo. Eu vou deserdar meu filho que me deu um tapa na frente de todo mundo. Tá? Não vai ter mais direito. Claro, vai precisar de uma ação depois. Tá? Mais ofensa física, o que mais? Abandono material com os pais enfermos. Abandono material com os pais enfermos. Injúria, está escrito ainda injúria grave. Bom, se a injúria é crime, aí precisa entrar com queixa-crime. Tá? E o outro, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto. Relações ilícitas com a madrasta ou padrasto. Nem me pergunte o que é isso, tá? Aí uma aluna falou para mim assim, professor, isso daí que minha madrasta faz com meu pai. Rouba a carteira dele. Tá ferrada já. Enteada é fogo, né? Provado tudo isso, aí realmente poderia ser declarado deserdado. Isso está no 1962. E no 1963,
1963, a mesma coisa, igualzinho. Os casos são os mesmos. Qual que é a diferença do 1962 e do 1963? Que no 1962, o artigo 1962, fala que o ascendente deserda o descendente. O ascendente deserda o descendente, ou seja, o pai deserda o filho. E no 1963, o inverso. O descendente deserda o ascendente, ou seja, o filho deserda o pai. Portanto, eu pergunto, quem poderá ou quem poderão ser deserdados? Antigamente falavam-se assim, os herdeiros necessários. Mas hoje não. Hoje o cônjuge é herdeiro necessário e não pode ser declarado deserdado, olha só. O cônjuge é herdeiro necessário e não pode ser deserdado. É uma falha, esqueceram. Tanto é que esqueceram, se você ler o 1961, ainda fala do cônjuge, ou seja, ainda fala herdeiro necessário. 1961 ainda fala herdeiro necessário, mas o cônjuge não está elencado aí. Quem pode ser deserdado, ou quem poderão ser deserdados? Descendente e ascendente, descendente e ascendente, não é mais herdeiro necessário, porque o cônjuge é herdeiro necessário e não pode ser deserdado. Pode ser declarado indigno, mas deserdado não. Ó. Aquele outro rol que nós temos maior, não pode ser aplicado ao cônjuge, só aos descendentes e ascendentes. Descendente e ascendente, descendente e ascendente. Tá? O pai para o filho para o pai, e assim por diante. Se o pai deserda o filho deserda o pai, como que é feita essa deserdação? Quem faz a deserdação? O próprio autor da herança. Diferente da indignidade. Na indignidade, é o outro herdeiro que propõe a ação. Aqui não. Quem faz a deserdação? O próprio autor da herança. Por isso que eu falei, homicídio, quase impossível. Como que o pai fala, mas meu filho ia me matar mesmo? E colocar no testamento, né? A não ser que faça lá, né? Uma comunicação espírita, né? E aí o se utiliza para receber a sucessão. Mas a gente sabe que é quase impossível, né, acontecer essa situação e de juiz aceitar. Apesar que já teve, né, casos que aceitou do Chico Xavier, lembra? Numa época que o juiz acabou aceitando como prova, no crime lá, e o Chico Xavier era vivo, e ele que fez ainda, e o juiz acabou aceitando como prova. Mas hoje a gente não tem mais essa notícia, né? O Chico Xavier morreu, que era uma pessoa muito idônea, por isso que o juiz acabou aceitando. Mas ainda não temos nenhuma notícia que casos espíritas, né, tem aí aceito como prova. Senão muita gente ia falar assim, não, mas ele queria deixar para mim, queria. Aí faz lá uma psicografia, não, aqui a psicografia falou que ia deixar tudo para mim, tudo. Né? É meio difícil, né? Pode até acontecer mesmo, mas como que o juiz vai aceitar, entendeu? Pode até acontecer mesmo, mas como que ele vai aceitar? É difícil, né? E ainda deixando tudo, patrimônio, para a pessoa, é meio complicado mesmo. Infelizmente, acabam... Eu falo, a pessoa, quem faz testamento é uma pessoa precavida. Porque basta estar vivo para morrer. Então você tem que fazer o quanto antes. Quando eu faço testamento? Quanto antes. Você não sabe se vai estar vivo daqui a pouco, ou amanhã, e assim por diante. Tem que fazer o quanto antes o testamento. Ah, morreu. Ah, não fez, vai fazer o quê? Não fez, já não tem jeito, morreu. Como que você vai fazer agora? Tá? Então... Na deserdação, como é o próprio autor da herança que faz, sabe como que é feito? Por testamento. A deserdação é feita por testamento. E normalmente por um testamento cerrado, fechado, chamado secreto. Ferrado. Ferrado porque sempre ferra alguém. Sempre vai ter uma surpresa agradável no testamento cerrado. Se fosse boa, seria aberto. Mas é ruim. Normalmente sai choradeira na audiência, porque o testamento cerrado é aberto na audiência, né? Deslacrado na audiência. O juiz que deslacra faz a leitura. Choradeira, nada. Não deixou nada para mim, deixou tudo para ele. Deserdou filho. Reconhecimento de paternidade. Reconhece um monte de filho depois, porque morre mesmo. Reconhece um filho na Bahia, filho no Amazonas, todo lugar tinha filho. Onde passou, tinha filho. Né? Então aí acaba. E o reconhecimento, você sabe que é irrevogável. O reconhecimento por testamento é revogável. O testamento ele é revogável, mas o reconhecimento não. Se eu fiz um reconhecimento no testamento... E depois eu faço um outro testamento revogando? Quanto à filiação, não. Quanto ao reconhecimento, não pode ser revogado. Mas o aspecto patrimonial pode. Tá? Patrimonial pode. Então é por testamento. E depois que morre ainda o autor da herança, esse testamento tem que ser registrado, publicado, tem que ser cumprido judicialmente e deverá ainda entrar com ação de declaração de deserdação.
Tem 4 anos para propor também ainda. Ação, declaração de deserdação, tem que provar os fatos ali. Agora, se é crime, basta juntar o trânsito de julgado. Se é crime, basta juntar o trânsito de julgado, acabou. Da condenação. Tá? Agora, se não for crime como, por exemplo, ofensa física, tem que juntar as provas. E depois ainda, aquele outro herdeiro que está propondo a declaração de deserdação tem que provar o que ocorreu mesmo. Provando, está deserdada a pessoa. Ainda tem um trabalho grande. Tem que entrar com uma ação de declaração de deserdação. Rito ordinário, por dependência, a vara que está tramitando o inventário, a indignidade também, tá? Que está tramitando o inventário, sempre por dependência, a vara que está tramitando o inventário, tá? E a deserdação vai ter mais uma ação, né? São 3. Inventário, registro e cumprimento de testamento e a deserdação ainda. São 3 ações, tá? Porque quando tem testamento, você tem que entrar com uma ação de registro e cumprimento de testamento, hein? Tá? Ah, mas ele é público o testamento? Não, tem que ter registro e cumprimento de testamento no cartório do juízo judicial. Por isso que não pode ser feito inventário extrajudicial quando tem testamento. Quando tem testamento, não pode ser feito inventário extrajudicial. É só judicial, porque tem que entrar com uma ação. E muita gente acaba se equivocando, esquecendo, ó. Principalmente aqui na capital. Aqui. Se você tem um inventário com testamento e a pessoa mora no bairro, porque qual que é o foro competente do inventário do rolamento sumário? O último domicílio de cujos. A pessoa mora no bairro Tatuapé, mora lá no Jabaquara, mora em Pinheiros, mora na Lapa. Se tem testamento, tem que ser no central. Aqui a competência é essa. Se tem testamento, não dá para abrir o inventário no bairro ali. Tem que ser no central. É foro central, tá? Só o foro central é que recebe os inventários com testamento, tá? Aí você propõe no foro central, não estou falando com marca no interior, hein? É aqui na capital. Regional, foro regional não recebe, é central só central. Você propõe a ação de registro e cumprimento de testamento, vai cair numa das varas aqui no central, e já entra com a abertura de inventário, colocando a vara que caiu, você sabe na hora. Isso aí, na hora que distribuiu, já sabe a vara que caiu e o número do processo. E aí você faz por dependência a abertura do inventário. Logo em seguida, nesta mesma vara. Abertura de inventário nesta mesma vara. Então vai tramitar 2 processos. Registro e cumprimento do testamento, mais o inventário. E se tiver deserdação, também por dependência essa vara que caiu. Mas muita gente vai lá no foro regional. Às vezes o distribuidor já fala, não recebe aqui. Mas quando recebe, aí o juiz vai mandar para cá. Aí demora, né? Sabe como que é, né? Até bater para o juiz chamar a conclusão. E foi aí que o foro não é competente mandar para o central, foi 3, 4 meses já. Né? Então já fica de olho que se você tem testamento, é aqui no central. Salvo as comarcas do interior e da Grande São Paulo. Tá? É outra situação. Aqui da capital, os regionais não recebem. Bom, entender essa parte aí? Mais importante da indignidade e deserdação. Agora, é importante, né, sempre fazer testamento. Testamento é importante, né? Que você consegue pelo menos salvaguardar 50% para a pessoa. Agora, se for declarado indigno, perde tudo. Na indignidade, mesmo você contemplando alguém no testamento, vai perder, lógico. Que a indignidade é todo aquele ato que eu disse nos 3, calúnia, tentativa de homicídio e homicídio, taxativo, rol taxativo, mas cabe para qualquer herdeiro. Qualquer pessoa que possa ser herdeiro pode ser declarado indigno. Agora, deserdação não. Deserdação é só descendente e ascendente, hein? Ó, bacana isso. Cônjuge, herdeiro necessário, não pode ser deserdado. Você não pode fazer um testamento deserdando a sua esposa ou seu marido. Não dá para fazer isso. Também já pensou, né? Casado com o inimigo, né? Se deserdar a esposa, mas devia ter separado antes, né? Você vai deserdar um outro. Entenderam aí direitinho? Essa seria aí o aspecto importante dentro da indignidade e deserdação, que eu falo que hoje está bastante na mídia, né? Tem vários casos aí de que o filho mata o pai, os filhos matam os próprios pais, o cônjuge mata o outro cônjuge, por causa do quê? Da herança. Tudo por causa da herança. E porque hoje concorre que o cônjuge é declarado herdeiro necessário pelo Código e pode ter direito à sucessão, dependendo do regime de bens, né? Que eu disse. Então, uma espécie aí para você poder salvaguardar o patrimônio da pessoa é naquele pacto antinupcial
e testamento, tá? Testamento. Eu vou deixar aqui o meu contato de e-mail, caso alguém tenha aí alguma dúvida referente a essa palestra. E quem quiser entrar no Facebook também, tá? Tô lá no Facebook, pede para me adicionar, e aí eu adiciono vocês. E normalmente ali, se vocês... outro dia eu ofereci uma postilhinha de sucessões. Quem quiser, no Facebook é mais fácil de pedir do que por e-mail. Por e-mail às vezes eu não consigo ficar respondendo, só se a pessoa realmente colocou de forma urgente, mas material acabo demorando um pouco para responder, tá? Mas respondo, mas é que demora um pouquinho mais. No Facebook é mais imediato, né? Mais rápido, no máximo 1 dia ou 2 dias aí eu acabo respondendo no Facebook. E aí eu mando uma postilhinha de sucessões para vocês, quem participou desta palestra, tá? O e-mail é chiquecima@uol.com.br, chiquecima@uol.com.br. Já é difícil porque só chega a metade mesmo. Não, é Chiquecima, S-H-I é o meu sobrenome. S-H-I-K-I-C-I-M-A. S-H-I-K-I-C-I-M-A @uol.com.br. Tem o site, também o site é www.nss, N de Nelson, S de Sussumo, S de Chiquecima, nss.adv.br, tá? No site tem todos os meus contatos lá também. nss.adv.br. E aí, pede que eu mando para vocês essa postilhinha, tá? De direito das sucessões, acho que ajuda bastante gente, principalmente aos estudantes que estão aí, né? Que principalmente tem ainda uma avaliação para ser cumprida, tudo isso. Mas para o advogado também é importante, tá? Essa parte aí da ordem de vocação que é importante.